Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos compartilhar uma parte da oração do Pai Nosso que Jesus ensinou aos discípulos. Quero compartilhar um versículo que faz parte da oração do Pai Nosso, que está em Mateus, capítulo 6, o versículo 10. Estarei lendo na linguagem atualizada, que diz o seguinte: Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, a oração aos discípulos. Esse aqui é o versículo 10, de Mateus 6:10, onde está a oração do Pai Nosso. Eu quero falar um pouquinho sobre esse versículo, tão importante, está inserido, faz parte da oração do Pai Nosso. Isso é algo que Jesus ensinou, é muito importante. Então vamos ver o que está dizendo. Aqui diz: venha o teu reino. Então Jesus estava ensinando para os discípulos que eles se empenhassem para vir o reino dele. Olha só, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então ele está dizendo, em outras palavras, no céu, está falando para os seus discípulos, no céu está sendo feita a vontade de Deus. Lá é o reino de lá, Deus reina. Mas o que ele está dizendo agora é que Deus quer que venha esse reino aqui para a terra também. Que a vontade de Deus seja feita aqui na terra também. Por que Jesus dá essa ênfase na oração do Pai Nosso? Porque quando o homem se separou de Deus lá no Éden, né, ele começou a viver independente de Deus. E começou a ter as suas vontades próprias, né? E começou a viver independente, fazendo o que melhor lhe parecia. Não é assim? Né? As crianças já aprendem isso em casa, os pais procuram, os pais são amorosos, os pais que são dedicados, responsáveis, eles procuram fazer o melhor que eles podem, não é verdade? Não só para as suas vidas, para os filhos, enfim, um bom testemunho procuram ser. Mas é a vontade deles. E a vontade humana, ela não é sempre boa, sempre agradável, muito menos perfeita, porque o ser humano é falho, o ser humano ele é pecador. Já de nascença, o rei Davi já dizia isso no Salmo 51. Em pecado eu nasci, em iniquidade concebeu a minha mãe. Em iniquidade eu nasci, em pecado concebeu minha mãe. Quer dizer, quando somos concebidos no ventre materno, já vem de geração em geração aquele germe egocêntrico, pecaminoso, adâmico, caído. Desde o princípio, isso vem de geração em geração. E aquilo vai se desenvolvendo na medida que a criança cresce, desenvolve, depois que ela nasceu, ela vai se tornando, de grande parte, daquela natureza pecaminosa. Por isso que você vê absurdos acontecer, coisas horríveis acontecer na humanidade, né? Causado, praticado por uma pessoa. Muitas vezes você pensa como essa pessoa foi capaz de fazer isso, né? Porque ela está vivendo independente de Deus. Que o ser humano é falho, ele é pecador. Então, por isso que Jesus aqui está ensinando os discípulos, olha, deve vir o reino de Deus para a terra, a vontade de Deus para a terra. Não pode continuar assim, o homem está independente de Deus. Então, quando o reino de Deus acontece, a vontade de Deus acontece na terra,
ali está acontecendo um ambiente do céu, do reino, onde Deus reina, onde Deus faz a sua vontade. Em outra passagem, Jesus diz: o reino de Deus é dentro de vós. Então, ele começa dentro de nós. E como isso acontece? Quando nós nascemos de novo, quando Deus vem habitar no centro da nossa vida, no nosso espírito, recebemos esse poder para serem feitos filhos de Deus, a saber, todos que creem no seu nome, quer dizer, crer é pela fé, em João 1,12 diz isso. Jesus também, em Marcos fala, 15,16, precisa nascer de novo. Nascer e crer e ser batizado. Em João 3, também, já foi falado semana, Jesus disse para Nicodemos que ele deveria nascer de novo, para ver o reino de Deus, entrar no reino de Deus, ou seja, viver dependente de Deus. Tem um processo, precisa acontecer isso. Eu preciso ouvir a palavra de Deus. A fé, o crer, vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu ouço a palavra, eu creio no sacrifício, eu creio em Cristo, creio na sua palavra, creio no seu propósito. Então, vem essa vida nova, a vida de Deus, a vida divina. Ou seja, Jesus começa a reinar no centro da minha vida, no meu coração. A vontade de Deus começa a ser feita. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios que nós devemos aprender a fazer a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo também fala em Romanos 12:2, ele diz: não vos conformeis com este mundo, não se amolde com esse sistema do mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente, para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, precisamos renovar nossa mente, precisamos entender e crer que nós estamos vivendo independente de Deus e agora devemos desejar ardentemente viver dependente de Deus. Melhor ainda, como diz Romanos 8,14, filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Quer dizer, quem nasce de Deus, recebe Deus dentro de si, o Espírito dentro, e aí começa a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, assim acontece o reino de Deus na terra, a vontade de Deus na terra. Mas quando não entendemos esse versículo que Jesus quer dizer, e não cremos, acabamos vivendo que nem um religioso na terra, tentando cumprir a palavra de Deus. Isso não é possível. Somente Jesus conseguiu cumprir a palavra de Deus cabalmente. Porque, você pode dizer porque ele é Deus. Não, ele é verdadeiro Deus, mas verdadeiro homem. Também diz a palavra que ele se esvaziou das virtudes e atributos de Deus e tomou a forma humana, mas o que aconteceu? Ele foi cheio do Espírito Santo, foi guiado pelo Espírito Santo. Então, além de Senhor e Salvador, ele quer ser um modelo, um exemplo para nós. Nós precisamos receber o perdão, filiação, vida nova, vida eterna, vida abundante, vida mais que vitoriosa. Procurar ser cheio do Espírito Santo e ser guiado pelo Espírito Santo. Então aí nós iremos obedecer a Deus. Então o reino de Deus começa a ser realidade na terra. A vontade de Deus começa a acontecer na terra. Quando eu me submeto a Cristo, me submeto ao Espírito, faço a vontade de Deus, mas através do Espírito Santo. Em unidade, mesclado, em comunhão, um com Ele um comigo. É assim. Seremos fortes. O apóstolo Paulo diz que quando eu sou fraco, sou forte, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É dessa maneira, quando nós se unimos a Cristo, quando o Espírito se une com nós, tornamos uma unidade, então nos tornamos fortes e capacitados para estabelecer o reino de Deus, cooperar, estabelecer o reino de Deus na terra, a vontade de Deus na terra. Que tremendo isso! Que maravilhoso isso, não é verdade?
Então vamos orar então para que o Espírito da clareza, revelação, entendimento, essa capacitação. Amém? Mas antes de orar, vamos dar gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nos teus contatos, para que muitas e muitas pessoas venham ter revelação, realidade dessa parte tão importante da oração do Pai Nosso. Amém? Vamos lá então, Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Neste momento estamos aqui abertos para receber luz, revelação, através dessa palavra foi compartilhada, que está em Mateus 6,10, venha o teu reino, diz Jesus, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, nós sabemos que é a vontade do Pai, porque Jesus veio ensinar a vontade do Pai. Também nós, nessa geração, queremos aprender a vontade do Pai, ser cooperador, Senhor. Teu reino e tua vontade em toda a terra. Nós também precisamos, primeiro, ter essa experiência dentro de nós. Vem, Espírito Santo. Vem, Senhor Jesus. Faz habitação em cada coração agora. Cada um esteja aberto e receptivo. Receber Jesus como único Senhor e Salvador das suas vidas. Vem, Senhor, fazer morada eterna em cada coração. Vem escrever o nome de cada um no teu livro, no livro da vida, Senhor. Ó Senhor amado, eu declaro, Senhor, ó Senhor, habitando no centro das vidas, Senhor amado. Espírito Santo de Deus, tendo liberdade para auxiliar, ajudar, Senhor, e cooperar, assim como cada um também, Senhor, está sendo levantado como cooperador para estabelecer o reino de Deus, levantar Deus em toda a terra. Em nome de Jesus, um dia ricamente abençoamos, shalom, shalom a todos.